Olá, caros alunos, tudo bem com os senhores? Seguindo o nosso cronograma, hoje eu gostaria de iniciar alguns comentários em relação ao quiz, que é a tarefa, primeira tarefa do curso. E ainda, até o momento que eu consultei, eu ainda não tinha visualizado a resposta de todos, até em função do prazo. Não tinha finalizado o prazo da atividade. Então eu apenas olhei algumas para identificar alguns erros que eu gostaria de comentar agora. E na próxima aula, na aula D do dia 25, eu posso comentar mais algumas respostas. E claro, se alguém ficar com dúvida a respeito do feedback, por favor, pode enviar mensagem. Eu não sei se eu vou conseguir comentar todas as respostas, mas eu espero que você não fique com dúvida. A estrutura conceitual está à nossa disposição para consulta. Então, se você errou uma questão referente a PL, referente a ativo, basta consultar a estrutura conceitual. Você também pode me enviar mensagem. Estou à disposição para conversar com os senhores. Tudo bem? Ainda sobre o quiz, no site do, do IASB, algumas pessoas relataram um erro no site oficial. E eu enviei uma mensagem para a turma pedindo para copiar no Word e fazer uma verificação em relação ao seu conhecimento e em relação à estrutura conceitual. Então a ideia era responder as 8 questões que o quiz apresenta e depois você faz uma verificação. Alguns alunos encontraram um link que leva para outro site e conseguiram o feedback. Muito bom. Quem conseguiu? Ótimo. Se você não encontrou esse link, entra na página novamente e procure um campo à direita. Eu não lembro exatamente, mas alguns colegas conseguiram. É um link que leva para outro site e você faz o quiz e ainda tem a resposta no final. Tá bom? E é interessante porque eu acabei olhando a resposta de alguns colegas que enviaram por meio desse outro site. O resultado do quiz apresenta exatamente o ponto da norma referente àquela questão. Então é interessante consultar, tá bom? Bom, com relação ao feedback rápido, PL, pessoal, a gente fala bastante sobre ativo, passivo. PL a gente acaba falando menos, mas devemos lembrar que o PL tem a sua participação residual, ou seja, ativos após considerar os passivos. Precisa lembrar disso na hora de estudar o PL, ou seja, ele tem essa participação residual. Outro ponto, framework, a estrutura conceitual, pode se sobrepor às normas contábeis? CPC 02, CPC 4, CPC 5? Resposta: não. Ele não pode se sobrepor. Ele foi naturalmente construído para estar alinhado com as normas contábeis, ou seja, espera-se que não que o elaborador ou a empresa não encontre conflitos entre as práticas, entre as normas contábeis e a estrutura conceitual. Espera-se que não haja conflito entre eles, mas se houver, o framework não pode se sobrepor às normas contábeis. Se houver um ponto de conflito, segue o pronunciamento técnico, segue a norma contábil. Tudo bem? Então, esse ponto eu gostaria de comentar também. É, houve uma
questão em relação à gestão de recursos ou stewardship. O pronunciamento, a estrutura conceitual no seu item 1.3, ela traz a discussão de stewardship, que é basicamente relacionado à gestão de recursos. Então, por exemplo, no 1.2, primeiro, fala sobre o objetivo do relatório financeiro, é fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta, tal. Essas decisões, decisões dos investidores e credores, envolvem decisões sobre. Então, está falando de credores e investidores e as suas respectivas decisões. Elas envolvem comprar, vender, conceder ou liquidar empréstimos, são expectativas que nós discutimos na aula 1, correto? E essas decisões descritas no item 1.2 dependem dos retornos que os existentes e potenciais investidores, credores, esperam. Tudo bem? Depende das suas expectativas em relação aos seus investimentos. A expectativa, continuando a leitura, as expectativas dos investidores, credores por empréstimos e outros credores quanto aos retornos dependem de sua avaliação do valor, da época e da incerteza de futuros fluxos de entrada de caixa líquidos para a entidade e de sua avaliação da gestão de recursos da administração. Então, veja, gestão de recursos. O ponto que eu gostaria de comentar é justamente esse. Stewardship, ele está relacionado com a ideia de gestão de recursos. E tem essa questão da tradução que a gente deve levar em consideração também. Como o quiz foi elaborado em inglês, às vezes tem algum termo que pode gerar uma confusão. Então, geralmente, para aqueles que forem aplicar novamente, se vocês se depararem com esse termo, stewardship, vocês podem considerar como gestão de recursos da administração. Tudo bem? E outro ponto que eu vi também e que merece ser comentado, é a comparabilidade. Quando você vai olhar a comparabilidade, ela não é considerada uma característica fundamental em termos de qualidade da informação. Ela é uma característica de melhoria. Esse assunto está discutido no capítulo 3. Capítulo 2. Então tem as características fundamentais e tem as características qualitativas de melhoria. Comparabilidade se encaixa em melhoria. Esses são alguns pontos que eu pesquei na tarefa de vocês e que eu pensei vale a pena comentar. Tudo bem? Entre eles, não esqueçam, entre esses 4 pontos que eu comentei, se eu fosse definir o mais importante, eu diria que é esse relacionado à sobreposição. O framework não pode se sobrepor às normas contábeis. Tudo bem? Agora, voltando para a nossa aula de estrutura conceitual, apenas para finalizar, lembrando que eu destaquei alguns pontos considerados relevantes, eu tenho basicamente que comentar sobre o capítulo 4, e no capítulo 4 eu destacaria a definição de ativo, que vale a pena resgatar essa definição de ativo. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de eventos passados. E na sequência ele fala sobre recurso econômico. O que é um recurso econômico? Recurso econômico é um direito que tem o potencial
de produzir benefícios econômicos. E, na sequência, ele discute, ele destrincha direito, potencial de produzir benefícios econômicos e controle. Acaba sendo uma definição mais extensa em função da diversidade de ativos que a gente pode encontrar nas companhias. Então, vai falar de ativo, tem que falar de recurso econômico. Recurso econômico está relacionado com direito, potencial de produzir benefícios econômicos e necessariamente controle. E quando você vai analisar essas três características, você vai se deparar com diferentes tipos de ativos, com características diferentes. Então é um documento rico que pode abranger diferentes ativos. Vale a pena retomar a leitura. Tudo bem? Na sequência, o capítulo 5, ele basicamente faz a ligação, a vinculação de demonstrações contábeis. Basicamente, balanço patrimonial, demonstração de resultado e outras transações que podem acontecer, que podem aumentar o patrimônio líquido de uma empresa e que não necessariamente passam pelo resultado. Então, basicamente, você tem o balanço patrimonial inicial. Eu vou colocar no modo apresentação para facilitar o meu rabisco. Então, você tem o balanço patrimonial. Não é esse, eu quero caneta. Vamos lá, caneta. Eu tenho o balanço patrimonial inicial, tem alterações, movimentações financeiras, receitas, despesas, enfim, as variações entre duas datas distintas e variações explicadas pelas contas de resultado. Tudo bem? Então, são as contas de resultado, receitas, despesas e ganhos, perdas, que podem explicar a variação patrimonial de um período para o outro. Além disso, você tem as contribuições de detentores de capital. Basicamente, nós podemos citar o aumento de capital diretamente do sócio ou de novos investidores para aquela empresa. E as variações no patrimônio líquido explicadas pelas contas de resultado e outras variações, por exemplo, o aumento de capital, vão gerar o balanço patrimonial final. Então, na verdade, esse capítulo 5, ele mostra a vinculação entre as contas patrimoniais e as contas de resultado. Ou também as contas, ou melhor, o balanço patrimonial, posições financeiras em datas distintas e a evolução explicada pelas contas de resultado e por outras movimentações. Além disso, temos no framework a discussão de mensuração. Nessa discussão de mensuração, destaco o custo histórico e o valor justo. Entre as outras, é claro, você vai encontrar diferentes bases de mensuração, mas vale a pena relembrar o custo histórico e o valor justo. No caso do custo histórico, você vai encontrar algumas características que são observadas quando na mensuração do custo histórico. Por exemplo, necessariamente você identifica o evento que deu origem
a eles. É o caso da compra de um imobilizado. Lembrando que imobilizado é mensurado a custo histórico e necessariamente você tem um documento fiscal que permite essa mensuração. Outros ativos que são construídos e não adquiridos, por exemplo, o próprio imobilizado, ele pode ser construído na empresa. E novamente, todo o material utilizado para construir esse ativo é levado em consideração para fins de apuração do custo. Já o valor justo, que veio, deixou a adoção completa das normas internacionais de contabilidade, trouxe muito forte a presença do valor justo. E o valor justo, para fins de avaliação do negócio, ele pode ser muito interessante, né? Muito útil. Lembrando que a definição do valor justo é o preço que seria recebido pela venda do ativo. Leva-se em consideração a venda ou a liquidação daquele ativo, né? Ou que seria pago pela transferência de passivo em transação ordenada entre participantes do mercado. Mas o que vale a pena destacar nesse momento é que o valor justo é uma medida de saída, é um valor de saída, ou seja, para fins de avaliação, para fins de valuation, o valor justo tende a ser mais útil comparando com o custo histórico. E claro, pensando que os principais usuários das demonstrações são, considerando a visão da estrutura conceitual, são investidores e credores, faz sentido realmente que o valor justo esteja mais presente nas normas internacionais, considerando a demanda informacional desses dois usuários da informação. Tudo bem? E o capítulo 7 ele tem um foco na apresentação e divulgação das demonstrações contábeis, falando, claro, sobre elementos, resgatando elementos que foram discutidos anteriormente. Por exemplo, se a gente vai falar sobre divulgação, espera-se que essas informações sejam relevantes. Então, naturalmente, o capítulo 7 aparece depois de outros assuntos que foram discutidos, especialmente, ou melhor, entre eles, a relevância da informação contábil, uma representação fidedigna. Então, os capítulos, eles conversam entre si, eles têm essa conexão. Só podemos falar de relevância e representação fidedigna porque esses elementos foram definidos anteriormente, apresentados anteriormente. E por fim, nós temos a apresentação de conceito de capital e manutenção de capital. O board traz essa discussão entre capital financeiro e o capital físico, mas nas demonstrações contábeis que a gente trabalha, que a gente encontra, o capital financeiro, o conceito de capital financeiro, ele é preponderante, ele é aplicado. Lembrando que manutenção de capital físico está voltado para avaliar a capacidade produtiva física ou capacidade operacional da entidade. É claro que você pode desenvolver algum sistema informacional, parâmetros ou uma ferramenta para aplicar o conceito de manutenção de capital físico. Mas normalmente a gente trabalha com a manutenção de capital financeiro. Né? Nós estamos preocupados em mensurar em unidades monetárias, nominais ou em unidades de poder aquisitivo constante o capital das organizações. Ou seja, estamos preocupados com o montante financeiro, dinheiro. Tudo bem? E nesse caso a gente encerra o final da aula 1 ou do tema 1, que era
justamente discutir a estrutura conceitual. E a gente retoma dando continuidade ao curso, a gente fala agora sobre o tema 2, que são aspectos históricos da contabilidade. E a gente começa a trabalhar o livro do professor Scott e, naturalmente, ele traz a visão de uma das economias que mais contribuiu para o desenvolvimento da contabilidade, que é os Estados Unidos. Eles, não podemos negar, eles têm uma parcela importante em relação ao avanço da contabilidade a nível global. Muito bem. Gostaria de apenas ressaltar, ele fala no início do seu capítulo, o professor Scott, a respeito, já que nós estamos tratando de aspectos históricos, ele resgata a participação do monge Luca Pacioli, que viveu entre 45 e 1517. Foi um monge matemático e é considerado o pai da contabilidade moderna. E ele tem ele é lembrado pelo seu desenvolvimento ou aplicação, na verdade, não desenvolvimento, mas aplicação do sistema de partidas dobradas na contabilidade. Ele não criou o sistema de partidas dobradas, mas o aplicou e ficou conhecido mundialmente em função dessa contribuição. Foi registrada, tem o livro, enfim. Mas foi muito útil essa contribuição do monge, e principalmente para o comércio. A gente tem registros históricos de comerciantes utilizando a contabilidade para fins de controle. Isso no século. Vamos usar. Isso no século XV. No século XV a gente tem registros históricos da utilização do método das partidas dobradas por comerciantes. E claro, contabilidade nesse período sendo utilizada para fins de controle do patrimônio, da riqueza dessas pessoas, desses comerciantes. Avançando no tempo, mais especificamente para o século XVIII, a gente tem o desenvolvimento do mercado de capitais. Esse desenvolvimento ele aconteceu mediante participação de investidores, pessoas interessadas em financiar esse desenvolvimento, pessoas com capital. Essas pessoas conhecidas como investidores. E obviamente, qualquer investidor que preza o seu patrimônio, que preza o seu dinheiro, o seu recurso econômico, ele precisa de informação financeira. Até no século XVIII, esses investidores, pessoas com capital dispostas a financiar o desenvolvimento do mercado de capitais, elas precisavam de informação financeira, obviamente. E nesse momento, a contabilidade ela sai do campo do controle e passa para o campo informacional, ou seja, tem a sua relevância na divulgação. Então, tem o potencial, tem a contribuição do controle e, devido à necessidade informacional, a contabilidade ganha destaque em relação à divulgação, não é? Para você falar sobre a saúde financeira de uma empresa, você precisa dos números dessa empresa, do desempenho dessa empresa. E quem produz essa informação é a contabilidade. Mas antes de avançar nessa discussão, eu pergunto, o que puxou o desenvolvimento do mercado de capitais?
considerando esse período, ou seja, estamos ainda no século 17 não. Eu falei século 17 algumas vezes, pessoal, mas é século 18 e isso acontece quando nós estamos trabalhando às 22h24. Então, desculpe, século 18, correção. E o que puxou esse desenvolvimento no mercado de capitais, necessariamente nesse período? Foi a Revolução Industrial. Se a gente fizer uma pesquisa a respeito da Revolução Industrial e do desenvolvimento empresarial que surgiu nesse século, a gente vai perceber que elevados investimentos foram realizados, explicados principalmente pela substituição da produção manufatureira por máquinas. Isso acelerou o processo industrial e nessa aceleração foi necessário investir mais e em função da necessidade de mais investimentos, as corporações, as empresas, as indústrias precisaram naturalmente de capital. E para conseguir atrair esse capital, a contabilidade teve o seu papel para facilitar essa comunicação entre empresários e investidores. Mas pergunto, o que é necessário para dar credibilidade ou confiança à informação financeira? De um lado você tem as corporações, as indústrias em plena revolução industrial, precisando de recursos para ampliar os seus negócios. Do outro lado, investidores com capital, buscando uma rentabilidade cada vez maior e muitos dispostos a investimentos de risco. Mas como selecionar? Como ganhar esse investidor? Então você tem basicamente, o Scott comenta, sobre o papel da auditoria e da regulação do governo. É claro que esse processo ele aconteceu de maneira lenta, não é? E só no século XIX, só em 1844, houve a publicação de uma lei, Companies Act, tratando da auditoria nos balanços das empresas. Então vejam, nós estávamos na Revolução Industrial, no século XVIII, e agora nós pulamos para o século XIX, falando sobre uma lei tratando de auditorias nos balanços das empresas. Então, há um período longo de muita incerteza para alguns investidores. Mas é claro que a gente não estudou a regulação local ou as leis locais de cada país. De maneira geral, a auditoria e a regulação do governo, eles ganharam mais força no início do século XX. Então vejam, estávamos falando sobre o século XVII, surgiu essa lei no século XIX, mas a força da auditoria e da regulação efetiva, a maior força, só aconteceu no início do século XX. Então, houve realmente um período de muita incerteza e, naturalmente, que gerou perdas para alguns investidores. E é claro que isso tem o seu reflexo no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento do mercado de alguns países. Então, basicamente, no início do século XX, avançando para o início do século XX, qual é o cenário? Falta de princípios contábeis, ou seja, empresas, devido a um longo período sem regulação, sem o governo, sem a figura do governo ou de uma entidade que representa os contadores,
estabelecendo regras, o que aconteceu? Cada empresa trabalhou da sua maneira, ou cada grupo empresarial, ou cada setor trabalhou de alguma maneira. Seguiram regras ou princípios diferentes. E é claro que isso acaba tendo um reflexo nas demonstrações contábeis ou na qualidade das demonstrações contábeis. Se você tem empresas trabalhando de maneira diferente, sem seguir um padrão ou um conjunto de princípios, a consequência é, 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 é reconhecimentos ou tratamentos contábeis diferentes. Um exemplo que eu gostaria de destacar é o caso da depreciação. Olha só que coisa maluca. Na depreciação de ativos ela já foi discutida da seguinte maneira: devemos deduzir a parcela de depreciação, a despesa de depreciação ou não do lucro? E no primeiro momento, você tem empresas defendendo a não dedução, ou seja, não diminuir a despesa de depreciação, a parcela de depreciação, pois isso poderia diminuir o desempenho daquela empresa. Então, é basicamente a figura do gestor, não é? Já imaginando a separação de propriedade e gestão e o gestor querendo manter o desempenho da corporação, da empresa. E aí, quando chega a questão fiscal, quando chega o fisco para discutir como o imposto de renda será calculado, ele vai utilizar a demonstração de resultado para tomar essa decisão, não é? Para fundamentar a sua decisão ou as regras fiscais a respeito do cálculo do lucro, para fins de apuração do IR. E o que as empresas vão falar nesse momento? Opa, agora eu acredito que é melhor deduzir a parcela de depreciação. Por quê? Se o fisco veio observando as contas da minha empresa, tem essa parcela de depreciação, se eu considerá-la na demonstração de resultado, ela vai diminuir a base de cálculo do IR, ela vai diminuir o lucro. Se vai diminuir a base de cálculo do IR, vai diminuir o imposto de renda. Então vejam, pessoal, que na verdade essa discussão das regras contábeis, dos princípios contábeis, ela está atrelada necessariamente à questão dos incentivos, à questão dos interesses. E a evolução que a gente vai observar nos próximos slides, e se você for considerar eventos recentes, a discussão é influenciada por esses incentivos, por esses interesses. Esse é o caso clássico, é a questão da depreciação. A princípio, não vamos deduzir para manter o desempenho ótimo. Depois chega o fisco querendo discutir a tributação e, nesse caso, a posição das empresas é diferente, mudou. Não, vamos deduzir o lucro. Por quê? Tem um incentivo para redução de pagamento do IR, para redução de desembolso de fluxo de caixa. Enfim, outro ponto que eu gostaria de comentar, ainda no início do século XX, ainda estamos nos Estados Unidos, é o desenvolvimento da contabilidade financeira, ainda no cenário de desregulamentação da contabilidade. A regulamentação ela ganhou força após a crise de 29, não é? Antes da crise de 29, eu estava falando sobre a importância da regulamentação, ela cresceu no início do século XX, mas se a gente for colocar uma régua, um ponto, eu colocaria no crash de 29. Tudo bem? Eu colocaria nesse momento. Por quê? No crash de 1929, ou o evento mundialmente conhecido como a Grande Depressão, você tem a avaliação incorreta, são registros do professor Scott,
de avaliação incorreta dos ativos ou das empresas a partir da informação contábil divulgada, ou seja, balanços é, com problemas de divulgação, problemas na aplicação das normas ou princípios contábeis. Lembrando que antes desse evento você tinha uma mistura, um conjunto de princípios que não eram aplicados necessariamente às empresas, ou não eram aplicados a todas as empresas. Então tinha uma divergência em relação à, à aplicação de normas contábeis. E isso significa é, uma festa, digamos assim, né? Ou seja, se não tem princípios, se não tem regulação, então cada empresa segue o que for mais conveniente para ela. E não necessariamente o que é mais conveniente para ela é o mais correto em termos de informação útil para a decisão. Esse deveria ser o direcionador do processo contábil: reconhecimento, mensuração e divulgação. Mas, num cenário sem a força legal, sem o papel do regulador, pode ser que as empresas sigam outros caminhos. Tudo bem? Outro ponto que eu gostaria de comentar nesse momento é que tinha tem uma discussão, logo a gente vai fazer a discussão sobre o custo histórico e o valor justo. Eu vou falar sobre autores que contribuíram com essa discussão. Não é? Mas antes de 29, o custo histórico ele perdeu força para uma base de mensuração que não necessariamente tinha um correspondente verificável, né? Então tem a discussão do custo histórico e de medidas de saída que se aproximam do valor de mercado. Muitas empresas optaram, escolheram essas medidas de saída e não necessariamente elas eram verificáveis ou então confiáveis, o que também gerou essa ideia de contabilidade com erros, ou uma contabilidade, como o professor Scott disse, manipulada. Tudo bem? Bom, feito essa observação, né, considerando que a contabilidade tinha um problema, você tem a criação da SEC em 1934, com foco na proteção dos investidores e para melhorar a divulgação. Até então, antes da criação da SEC, informar o investidor não era o foco, não era a principal motivação das empresas. Elas seguiam um conjunto de regras que não necessariamente estava alinhado, e ainda o investidor não era atendido como deveria ser. Muito bem. Falei desses pontos em relação à SEC, e antes de continuar na discussão dos aspectos históricos, eu só gostaria de fazer um parênteses e falar sobre a divulgação voluntária. Né? Então, eu já falei basicamente sobre o papel da SEC, que é basicamente, a SEC, para quem não sabe, é equivalente à CVM no mercado brasileiro. E o papel dela é de monitorar o funcionamento das empresas e como as empresas estão se comportando diante dos investidores. Também pode abranger a questão da normatização, né? Então você tem um órgão regulador responsável por fiscalizar essas empresas, e ele também pode assumir esse papel de normatizar, né? Divulgar as normas que as empresas devem seguir, que não aconteceu com a SEC. Eu vou falar sobre isso logo.
Mas antes da criação da SEC, você tinha então a divulgação voluntária, tá bom? E por que manter uma divulgação sem regulação? Ou seja, sem, eh, sem o enforcement de um órgão regulador? Porque as empresas elas querem manter o poder de divulgação. Isso já foi discutido nessa obra de Merino, de 1982. Quando você traz a figura do regulador, naturalmente as empresas podem se sentir incomodadas. Tem um custo de conformidade. Essas empresas têm que seguir as regras, as novas regras, o que o órgão regulador determinar. E, obviamente, significa sair da zona de conforto. Então, é um custo de adaptação, é um custo de contratação. Então, as empresas naturalmente elas podem se colocar de maneira contrária à normatização ou à divulgação compulsória ou obrigatória. Feito isso, feito esse comentário em relação ao comportamento esperado das empresas, elas são contrárias à ideia da divulgação, o que seria esperado de uma divulgação voluntária? Bom, o que seria esperado é o seguinte: você tem a estratégia de diferenciação, bom, pessoal, o que seria esperado de uma divulgação voluntária? Então, é claro, estratégias de diferenciação pensando que vamos pensar em cenários de recursos escassos, muitas empresas precisando de capital e poucos investidores ou pouco capital. Claro, a ideia é sinalizar para o investidor o seu potencial de geração de fluxo de caixa, correto? Ou seja, mostrar que você realmente pode atender a expectativa de retorno. Olha a ligação com a estrutura conceitual. Lembrando que os investidores têm essa expectativa em relação a retorno, claro, coerente com o risco ou apetite de risco de cada investidor. Mas tem essa expectativa e as empresas devem gerar informação para mostrar ao investidor que elas são que elas têm esse potencial de geração de fluxo de caixa e naturalmente gerar uma informação para reduzir esse problema, o problema de seleção adversa. Bom, e quais são as consequências de uma informação voluntária insuficiente? Vamos pensar que dentro do conjunto de empresas, dessas empresas que divulgam de forma voluntária, que um grupo, eles sabem, não é, que eles não têm potencial elevado de geração de fluxo de caixa, ou então o risco é muito elevado e poderia afastar os investidores, e nesse caso eles acabam divulgando de maneira insuficiente ou então até distorcendo a divulgação da informação. Por exemplo, reconhecendo ganhos que ainda não foram realizados. E aí, quais são as consequências? A consequência disso é uma subprodução da informação, uma informação insuficiente. E se você tem informação insuficiente, como fica a sua tomada de decisão? A informação deixa de perder essa característica da relevância e é claro que ela pode se tornar, ao invés de ser útil, ela pode se tornar inútil para o investidor, obviamente. Então, resumindo, deixa eu tirar esse quadro. A subprodução da informação, agora vamos mudar o pincel, enfraquece a hipótese do mercado eficiente, acarretando maiores custos de captação e alocação de recursos. Ora, se o investidor não consegue identificar
qual é o negócio que reflete, se o investidor não consegue identificar o risco daquele negócio, o verdadeiro potencial de geração de fluxo de caixa, a ideia é exigir um retorno maior. Se o investidor vai exigir um retorno maior, o que acontece com o custo de captação? Aumenta. Então, em cenários de tem o problema de seleção adversa, tem informação insuficiente, possibilidade de informação enganosa, obviamente você, como investidor, vai exigir um prêmio maior para participar desse mercado. E essa falha pode gerar os problemas de seleção adversa e risco moral. A existência dessas deficiências justifica a atividade de regulação. Então vejam, no cenário de divulgação voluntária, tudo isso, né, lembrando que nesse cenário de divulgação voluntária que nós criamos, e algo que se aproxima ao século XVII, século XVIII, século XIX, você pode ter divulgações que não são adequadas e isso pode gerar falhas ou problemas de seleção adversa e risco moral. E nesse cenário de elevada assimetria informacional, ou seja, eu não consigo identificar exatamente o risco daquele negócio, quanto ele vai gerar de fluxo de caixa, a minha demanda informacional não foi atendida. Qual é a tendência? A tendência é gerar um mercado que não funciona de maneira adequada, né? E aí você tem a importância da figura da regulação, né? Aí destaco a regulação justamente para tentar criar regras e princípios que possam uniformizar a divulgação, que possam realmente atender a demanda informacional dos investidores. Essa é a ideia básica. Tudo bem? Então, feita essa ressalva a respeito da divulgação, eu gostaria de comentar a respeito de diversos estudos que surgiram no século XX. Com a regulamentação da contabilidade, houve uma grande preocupação com a qualidade. Tudo bem, a gente precisa colocar ordem nessa casa. E vários estudos, vários acadêmicos, participantes do mercado, começaram a discutir os conceitos, definir conceitos contábeis. Então houve uma grande preocupação sobre como definir ativo, como definir receita, e nesse ambiente houve um fortalecimento do custo histórico, com o grande incentivo dessa obra, do Patton and Leredon, de 1940, uma obra de alguns acadêmicos, na verdade, dois acadêmicos, que trouxe algumas discussões interessantes. Por exemplo, eles discutiram a respeito do reconhecimento de receita, na qual era necessária uma evidência objetiva para fazer o reconhecimento. E nesse cenário de evidência objetiva, discutiu-se bastante sobre a necessidade de transferência de mercadoria. Ou seja, para fazer o reconhecimento de receita, é necessário transferir mercadoria. Parece simples para nós, mas naquela época, antes de 1940, considerando a diversidade de práticas e empresas, setores, trabalhando, reconhecendo receita de maneira diferente, era necessário discutir sobre características ou aspectos que devem ser observados no reconhecimento de receita. Para nós parece simples, Ricardo, transferência de mercadoria é um ponto que nós já discutimos, é consenso, mas naquela época era necessário discutir. Outro ponto que foi discutido, reconhecimento de custos, diferimento de ganhos e perdas não realizadas.
o diferimento, na verdade, ganhos e perdas ainda não realizados, eles eram reconhecidos por muitas empresas. E essa obra do Patton, ele discutiu sobre a possibilidade de diferir esse ganho. Ou seja, se é um ganho que ainda não foi realizado, por que eu vou reconhecer na minha demonstração de resultado? Ele pode ser diferido ou contingenciado em alguma conta do patrimônio líquido e, quando realizado, eu reconheço na minha demonstração de resultado. Então, houve uma discussão nesse sentido, em resumo, né? Um exemplo para deixar claro essa questão do diferimento de ganhos e perdas, né? Uma discussão aí do Patton da época, é com relação à receita na atividade de seguros, que o professor Scott comenta no capítulo 1. Ora, naquela época, o setor de seguros ainda não estava, o reconhecimento de receita ainda não estava totalmente estabelecido, definido. Então você poderia encontrar um reconhecimento diferente. E discutiu-se à época se o reconhecimento deveria ser no começo, durante ou no fim do contrato. E, obviamente, seguindo o que a gente aplica hoje em dia, o reconhecimento de receita nas seguradoras acontece durante o contrato. Mas, naquela época, você encontrava empresas reconhecendo a receita em momentos diferentes, inclusive no início do contrato. Então, essas distorções, esses tratamentos diferentes, eles provocaram a necessidade de estudo por muitos acadêmicos, por muitos contadores, praticantes de contabilidade, e houve um grande avanço, e esse avanço guiado pelo fortalecimento do custo histórico. Além disso, pessoal, falando sobre estudo, a contabilidade ela ganhou um representante muito forte aí, né, nos Estados Unidos. Depois que a SEC foi criada, ela que eu coloquei aqui, para não diminuir o prestígio da profissão, o governo, considerando que a SEC é vinculada ao governo, o governo permitiu que os contadores assumissem a normatização da contabilidade. Então, entre manter a normatização e, como eu falo, delegar a normatização para os contadores, para a classe contábil, os profissionais, o governo preferiu delegar. Por quê? Qual foi o raciocínio? Eu, governo, vou me aventurar nessa área, eu prefiro delegar, eu prefiro deixar essa tarefa com os contadores. E foi isso que aconteceu. Não é? Só que a SEC, naturalmente, esperava um trabalho voltado para proteger e bem informar os investidores, favorecendo o mercado de capitais. Ou seja, era esperado que o processo contábil, mensuração, reconhecimento e divulgação atendesse de fato às necessidades dos investidores, ou seja, que esperava-se que a informação fosse útil para os investidores. E os contadores começaram, representados pelo FASB, na verdade, foi assim que o FASB foi criado. Ele é uma entidade que representa a iniciativa privada. Os contadores começaram a buscar conceitos básicos de contabilidade. Buscava-se reduzir inconsistências contábeis criadas antes do crash ou da própria criação da SEC. Ou seja, eles buscaram melhorar a prática contábil, a divulgação da prática contábil. E nesse contexto surgiu o AAA, né? Na verdade, antes de comentar sobre o AAA, vale a pena ressaltar
que foi assim que nasceu aí, né, a teoria da contabilidade, né? Quando as pessoas sentaram, não, tem muitas inconsistências, tem muitos problemas, a gente precisa colocar ordem. Foi assim que discutiu, foi assim que nasceu, na verdade, o conceito de a matéria de teoria da contabilidade, né? E teoria da contabilidade surgiu para realmente pensar em práticas contábeis, quais são as melhores práticas contábeis. Exemplo disso, devemos ou não corrigir as demonstrações contábeis pela inflação? Esse é um assunto que foi muito discutido na época. Como considerar a inflação nas demonstrações contábeis. Outro ponto que foi muito discutido: ganhos e perdas não realizados devem aumentar, diminuir o resultado do período? Ou eles devem ser contingenciados e diferidos no balanço patrimonial? Então, percebam que a demonstração de resultado ganhou um foco, ganhou uma atenção muito grande após com esse estudo a respeito das práticas contábeis. E eu cito como um exemplo a questão da atividade de seguro, as empresas de seguro e os seus respectivos contratos, não é? As receitas deveriam ser reconhecidas no início, durante ou no final dos contratos. E outras transações também, que a gente não precisa listar todos os eventos que podem gerar ganhos e perdas não realizados. Mas esses estudiosos se depararam com essa questão e gastaram tempo refletindo sobre como isso deveria ser considerado pela contabilidade. Agora sim, eu falo sobre o AAA. A American Accounting Association nasceu justamente com esse objetivo de discussão de conceitos contábeis, essa discussão voltada para identificação de informação útil. Vamos discutir ativo? Vamos. Vamos discutir lucro? Vamos. Do ponto de vista do investidor, como essa informação pode ser útil? Essa informação é útil para a decisão? Esse é um direcionador da discussão nesse momento. Lembrando que definir um conceito contábil não implica em disponibilizar informação útil para a decisão. Por isso é necessário estabelecer um guia para essa discussão. E esse guia, esse direcionador da discussão é a utilidade, né? Vamos discutir lucro? Vamos. Mas do ponto de vista do investidor, essa informação é útil ou não para fins de decisão? Esse é o direcionador. Além disso, pessoal, estamos já terminando. Infelizmente esse vídeo ficou muito longo, mas eu vou me esforçar para os outros. Vou quebrar os próximos vídeos ou reduzir alguns slides para não deixar o vídeo tão longo. Mas a tendência é que isso não aconteça nos próximos. Lembrando que eu usei o início da aula para comentar o quiz e também comentar os slides da primeira aula, do primeiro tema. Por isso que a aula ficou longa. Tá bom? Bom, então eu já falei sobre essa discussão conceitual sobre lucro, qual é o lucro mais útil para fins de decisão, com ganhos e perdas não realizados, sem ganhos e perdas não realizados, como a gente pode fazer essa pesquisa. Ganhou muita atenção nesse período a pesquisa chamada pesquisa normativa. A pesquisa de natureza normativa. Que é basicamente uma pesquisa voltada para discussão, nesse caso, obviamente, da contabilidade, discussão de qual é a melhor prática contábil, qual é a melhor definição,
Nesse caso, eu destaquei o exemplo de lucro. Devemos considerar o lucro com ganhos não realizados ou sem ganhos não realizados. E a gente pode discorrer sobre isso. Ou seja, apresentar argumentos. Argumentos. Uma discussão. Imagina um grande grupo de discussão e cada um falando o seu ponto de vista. Obviamente, nessa discussão, espera-se uma fundamentação, uma base para que a gente possa avançar com mais qualidade. Mas, com o desenvolvimento do mercado de capitais, outra abordagem de pesquisa nasceu. Foi possível fazer pesquisa com banco de dados. Essa é a pesquisa positivista. Na pesquisa positivista, você tem o seguinte: de um lado, você tem o mercado de capitais, preço de ação, retorno. Do outro lado, os números contábeis. E aí, com um estudo de associação, você pode encontrar evidências empíricas para sustentar se o lucro com ganhos realizados ou sem ganhos realizados é o mais adequado para o investidor. Então você busca uma associação entre números contábeis e os dados do mercado. Você faz testes, você faz uma verificação empírica. Então são duas abordagens de pesquisa totalmente distintas e aplicadas até hoje. Você tem até hoje pesquisas de natureza normativa, sem testes, sem evidências empíricas, mas uma discussão teórica, algo bem fundamentado, bem escrito, e você também tem os testes, as evidências empíricas que suportam essa prática contábil. Por que essa prática contábil é mais útil em relação à outra? Essa é a ideia. Bom, de maneira geral, esses são os principais pontos que eu tinha que comentar com os senhores. Ao longo da disciplina, a gente vai falar sobre problemas que surgiram nas corporações. Um desses problemas a gente vai comentar no caso da Enron, uma das maiores empresas de energia do mundo, que veio à falência depois de uma série de problemas. Tem um filme da Enron que está no nosso cronograma, a gente vai discutir. Mas basicamente a contabilidade teve o seu papel e naturalmente uma contabilidade inconsistente e gerando problemas. E você tem, para quem tem interesse em estudar ainda problemas contábeis, irregularidades na contabilidade, tem a crise ou o colapso do mercado de ações aí, né? Conhecido também como a crise das .com, né? Eu já falei aí algumas vezes, né, sobre você pode pesquisar também como bolha, né, das .com, quem tem interesse em verificar irregularidades. Então, a bolha também ela veio acompanhada com irregularidades nos relatórios financeiros, mais propriamente voltadas para o reconhecimento de receita. Então, esse slide é só para comentar que realmente a gente tem colapsos, a gente tem o mau uso da contabilidade, e quando isso acontece, representa um sinal de alerta. Poxa, a gente precisa verificar as falhas. Se tem falhas, a gente precisa identificar medidas corretivas. E a discussão do regulador ganha mais força, mais atenção a partir desses problemas. Foi o que aconteceu com a Enron e a gente vai comentar mais pra frente, tá bom? Bom, as crises acabam também tendo um papel importante aí na discussão da contabilidade e muitas vezes acabam contribuindo para deixar a contabilidade mais conservadora. A gente vai
durante o curso e discutir mais esse aspecto, principalmente falando dos filmes que estão na nossa esteira aí, né? Bom, para finalizar, agora é de verdade, né? Os relatórios contábeis aí, então, sem credibilidade ou com inconsistências, eles acabam gerando uma sinalização para o regulador rever essas normas, como eu já tinha comentado. Mas o que fazer com as pessoas que agem de má fé? Ou seja, mesmo que você se esforce para produzir o melhor gap, a melhor norma, ainda tem incentivos, ainda tem interesses envolvidos e pessoas criativas, não é, que podem realmente distorcer aquela informação. Infelizmente pode acontecer. E aí, o que fazer nesse caso? É possível instalar uma ética? Se o problema é falta de ética, então realmente a gente não vai conseguir produzir um gap, né, capaz de evitar falhas. Vocês concordam? Essa é até uma questão para vocês refletirem. Né? Se sempre haverá interesses, se a gente vai encontrar possibilidade, né, de usar a contabilidade, se a gente vai encontrar interesses, incentivos da gestão ou de envolvidos na gestão, pode ser que a contabilidade não seja aplicada da melhor maneira possível. É um problema de ética. Então, realmente, a gente não vai conseguir produzir o melhor gap. Não é verdade? É uma questão para a gente refletir. Que talvez agora não seja o momento, considerando que vocês estão cansados. Mas pensem sobre isso, tá bom? A tarefa, pessoal, tem um discussion paper no site do IASB. Esse discussion paper ele trata de combinação de negócios. O discussion paper é um documento que o IASB coloca para discussão. Ele coloca alguns termos, alguns trechos, na verdade, da norma para discutir, né, com o mercado, meio acadêmico, com as empresas. Então, houve uma pressão do mercado para rever alguns pontos da norma de combinação de negócios. E eu trouxe para vocês, eu gostaria de discutir com vocês as questões da seção 3, tá? A seção 3, ela toma as páginas de 54 a 77 do documento, desse documento aqui, tá? As questões 6 e 7 e 8, elas estão nas páginas 78 e 79. A 6 trata de efetividade do teste de impairment. O regulador gostaria de saber a nossa opinião em relação à mudança do teste, se é possível produzir um teste mais efetivo. Ele discute sobre a reintrodução da amortização. Olha só, ele está trazendo à tona uma questão que já foi decidida. Devemos voltar a amortizar o goodwill? E a outra é sobre a apresentação do PL sem a figura do goodwill. Então eu gostaria que vocês lessem esse trecho do discussion paper, pensassem nessas respostas, escrevessem e disponibilizassem no site de acordo com o nosso cronograma, tá bom? Pessoal, me desculpem, essa aula ficou muito extensa, é a primeira que eu estou gravando e nas próximas, sinceramente, eu vou rever com o objetivo de reduzir o tempo de gravação. Obrigado a todos e até a próxima aula.